As temperaturas devem subir nas capitais do Sul e Sudeste, com pancadas de chuva que devem atingir também o Centro-Oeste. E para saber como fica o clima em outras regiões, eu converso agora com o meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria, Daniel Caetano. Bom dia, boa tarde já, né, Daniel? Bem-vindo aqui ao Hora News. Olá, boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos telespectadores. Daniel, já começo pedindo um panorama geral aí para as regiões brasileiras. A gente falou de chuva no Centro-Oeste, no Sudeste. Tem chuva prevista para outras regiões também? Bom, o Brasil, de maneira geral, está com bastante calor e muita concentração de umidade. Essa umidade ela está bem concentrada, né, principalmente nas regiões sul, parte da região centro-oeste e norte do Brasil, onde hoje se espera os maiores acumulados, né, as maiores ocorrências de chuva. Mas claro que no sudeste e parte da região nordeste, principalmente a parte mais ao oeste da região nordeste, nós também esperamos hoje pancadas de chuva no período da tarde, principalmente em função do forte calor e umidade presente nas regiões. Daniel, a gente está vendo imagens de São Paulo ao vivo nesse momento, temperatura de 31 graus. E a previsão é de sol para a capital paulista, Daniel, para quem vai curtir os bloquinhos ainda hoje, amanhã? Sim, para hoje a previsão, principalmente em grande parte do estado de São Paulo, é de condição de tempo seco, mas com bastante calor. Amanhã nós já podemos ter aí a presença de chuva, principalmente no centro-oeste e até mesmo na região metropolitana de São Paulo. Agora, a situação é diferente no Rio de Janeiro. Vamos com imagens ao vivo do Rio de Janeiro, então. Agora a Avenida Atlântica o cruzamento com a Rua Figueiredo de Magalhães. Daniel, qual que é a previsão aí para o Rio? Solão todos os dias? Exatamente. Para o Rio de Janeiro, a condição é de tempo mais seco, principalmente hoje e amanhã. Para quarta-feira de cinzas, nós já temos uma alteração na condição de tempo e já podemos ter a volta da chuva para o estado do Rio de Janeiro. Muito bem, Daniel. E essa chuva, ela é causada por algum fenômeno específico? Tem algum fenômeno atuando, Laninha ou El Niño, nesse momento? Bom, nesse momento, com relação ao fenômeno El Niño e Laninha, nós estamos numa condição de neutralidade. Então, nenhum dos dois está atuando sobre o Brasil nesse momento. O que a gente está observando, e também não temos a presença, por exemplo, de passagens de frentes frias, principalmente aqui, a partir daqui da região sul do Brasil. Então, as chuvas que estão ocorrendo no Brasil são muito em função do calor e da forte umidade presente sobre a região. Então, hoje, não temos um sistema claro atuando, um sistema sinótico, que a gente chama, um sistema de grande escala que atue sobre a condição de tempo sobre o Brasil. Por isso que nós teremos muitas regiões com tempo seco e muito próximo nós podemos ter algumas pancadas de chuva, né? Pancadas muito isoladas de chuva, em função do forte calor e umidade que está presente em praticamente todo o território brasileiro. Agora, Daniel, essas pancadas de chuva serão aquelas típicas do verão ou tem possibilidade em alguma região de temporais mais severos e aí acompanhados até de granizo? Para o dia de hoje, nós não temos um alerta mais intenso com relação a eventos mais severos. Claro que, pontualmente, nós podemos ter alguns temporais que podem gerar alguns fenômenos um pouco mais intensos, como rajadas de vento e até mesmo, mas não tão propício à ocorrência de quedas de granizo. Isso deve se concentrar principalmente no norte da região do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná, são as regiões mais propícias para essas tempestades mais intensas. Mas a gente não descarta um volume muito intenso de chuva num curto período para outras regiões do Brasil, como na região norte e até mesmo no centro-oeste. Agora vamos falar das temperaturas, Daniel. Capitais como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador podem ter uma sensação térmica mais elevada e aí um pouco mais acima da média durante esse carnaval?
Esse carnaval ele está marcado muito claro pela presença de umidade. Então a gente tem visto aí capitais e até mesmo regiões do Brasil apresentando temperaturas elevadas, acima dos 30 graus com frequência, como aqui no sul do Brasil, e com um grande conteúdo de umidade, que é o que favorece essas pancadas de chuva. A combinação entre elevadas temperaturas e alto conteúdo de umidade nos dá uma sensação de abafamento, né? Uma sensação térmica de maior desconforto, e isso vai fazer com que a sensação térmica ultrapasse os 30 graus em grande parte do Brasil e principalmente nessas regiões que nós já temos alguma nebulosidade, algumas pancadas de chuva que já ocorreram no dia de hoje. E a previsão pode mudar muito até quarta-feira ou deve se manter dessa forma, Daniel? A previsão para os próximos dias, principalmente para o feriado de carnaval, né, até a quarta-feira, a condição ela vai se intensificando. Hoje nós já temos essas chuvas mais concentradas na região norte, centro-oeste e sul do Brasil. Amanhã essas chuvas elas devem começar a entrar mais na região sudeste e faixas mais ao leste da região nordeste. Então, essas chuvas começam a avançar sobre o nordeste e sudeste do Brasil. E o mesmo cenário para quarta-feira. Então, de hoje até quarta-feira, o que a gente vai ver é o aumento dessas áreas de precipitação e cada vez mais cobrindo mais o território brasileiro. Então, a chuva é o principal alerta meteorológico para quem viajou e vai pegar a estrada para voltar para casa na quarta-feira, Daniel? Ou até mesmo amanhã, né? Exatamente. O alerta é com relação às chuvas, né? Com relação ao deslocamento em períodos de chuva. A gente não descarta a ocorrência de temporais, principalmente de forma isolada. Mas não são grandes áreas de ocorrências de temporais, mas a gente tem que estar bastante atento às condições de tempo, principalmente quando a gente vai pegar a estrada, né? Que é uma situação bastante atípica e aí a gente tem que tomar bastante atenção. Muita atenção nessa volta para casa, mas hoje ainda é segunda, né? O pessoal ainda vai curtir bastante aí quem aproveitou para viajar. Daniel Caetano, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Tá certo, muito obrigado. Uma boa semana para todos. Ótima semana para você, Daniel.